Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje eu vou falar sobre os números reais. Os números reais. Reunindo-se em um mesmo conjunto todos os números racionais e todos os números irracionais, formamos o conjunto dos números reais, representado por R. Vamos ver alguns exemplos. Olha só, o número 2 pertence ao conjunto dos números reais. Menos 5 pertence ao conjunto dos números reais. 3 sobre 4 pertence a esse conjunto. 2,03003003 pertence ao conjunto dos números reais. A gente sabe de que maneira está acontecendo a repetição aqui. Se eu não soubesse, então, ele também seria real, né? Porque seria irracional, mas seria real. Menos 1 sobre 6 pertence ao conjunto dos reais. O número π pertence ao conjunto dos números reais. 1,25 menos a raiz de 3, menos 0,48, a raiz de 10, 1,6666, essa dízima pertence ao conjunto dos números reais, menos 2,1333 pertence ao conjunto dos números reais e todos esses números aqui, eles pertencem ao conjunto dos números reais, porque justamente é a união do conjunto dos racionais com os irracionais. E os conjuntos numéricos N, Z e Q, que são naturais, inteiros e racionais, são subconjuntos de R, pois todos os elementos de cada um deles pertencem também ao conjunto dos números reais. Além desses, outros subconjuntos de R são muito utilizados. Olha só, R, com esse asteriscozinho aqui em cima, ele significa conjunto dos números reais não nulos, ou seja, são todos os números, só que o zero ele não entra aqui. Quando é o R com esse mais, significa o quê? Conjunto dos números reais não negativos, ou seja, números reais maiores ou iguais a zero. Aqui não tem números negativos. R com esse menos significa o quê? Conjunto dos números reais não positivos, ou seja, números reais menores ou iguais a zero. Agora, dessa vez, são os números positivos que não entram aqui. Quando eu tenho o asterisco e o mais, significa o quê? Conjunto dos números reais positivo, ou seja, números reais maiores que zeros. Dessa vez ele tirou o zero e tirou também os negativos. Quando eu tenho asterisco e o menos, é o conjunto dos números reais negativos, ou seja, números menores que zero. Dessa vez retirou o zero e retirou também os números positivos, ou seja, aqui eles não entram quando é representado dessa maneira. Em uma reta numérica, podem ser representados todos os números racionais e todos os números irracionais, ou seja, podem ser representados todos os números reais, e cada ponto dessa reta pode ser associada a um número racional ou a um número irracional. Essa reta é denominada reta real. Observe a representação de alguns números nessa reta. Então, a reta que a gente pode colocar todos os números reais, ela recebe esse nome, né, que são todos os números racionais e os irracionais. Por exemplo, entre o menos 3 e o menos 2, eu tenho essa fração, menos 8 sobre 3. Entre o menos 2 e o menos 1, eu tenho aqui, ó, posso colocar o menos raiz de 2. Entre o 0 e o 1, eu tenho 1 sobre 4, que é também aí o 0,25, certo? Então eu posso colocar todos os números reais nessa reta. Eu posso encontrar um lugar para cada um deles, né? A gente pode até concluir com isso que entre um número e outro a gente tem infinitos números. Porque olha só, se eu pegar entre 1 e 0, eu posso colocar tantas frações, tantos números decimais, tão pequenos que cada intervalo ele forma um universo infinito de números. Isso aí seria a densidade, né? A densidade dessa reta real. As operações com os números reais. Já vimos que há certas limitações em relação às operações nos conjuntos numéricos naturais, inteiros e racionais. Assim, no conjunto natural, nem sempre é possível subtrair, obter divisões exatas ou extrair a raiz quadrada e encontrar um número natural. Olha só, como o conjunto dos números naturais são somente os números positivos, zero e os números positivos,
Há momentos que eu não consigo encontrar o resultado de uma subtração. Por exemplo, 2 menos 4. A gente sabe que dá menos 2. E menos 2 não é um número natural. Olha só, eu não consigo fazer a divisão de 1 dividido para 2, já que 1 dividido para 2 é 0,5 e não é um número natural. No conjunto dos inteiros, aqui na letra Z, nem sempre é possível obter divisões exatas ao extrair a raiz quadrada e encontrar um número inteiro. Olha só, se eu dividir 1 para 2, a gente viu que é 0,5, não é um número inteiro. A gente pegar aqui uma raiz de um número não exata, né? Vai ser uma aproximação, então é um número também que não é inteiro. No conjunto dos racionais, nem sempre é possível extrair a raiz quadrada exata e encontrar um número racional. Como a gente citou, por exemplo, a raiz de 5 não é uma raiz exata, então vai ser uma aproximação e a gente sabe que isso é um número irracional. Porém, no conjunto dos números reais, efetuamos qualquer adição, subtração, multiplicação e divisão com números reais, exceto a divisão por zero. A gente sabe que a divisão por zero na matemática é uma indeterminação. Bem como extraímos a raiz quadrada de qualquer número positivo e encontramos números reais. Vale lembrar que há restrições. Não é porque ele é o conjunto dos números reais que ele também não tenha restrições. A raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, não representa um número real, pois não existe um número real que elevado ao quadrado tenha como resultado um número real negativo. Como assim? Olha esse exemplo. A raiz de menos 4, ela não pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? Qual que seria o número que elevado ao quadrado dá menos 4? Se eu colocar 2, dá 4. Se eu colocar menos 2, também dá 4. Então, por isso tem essa restrição, que são as raízes de números negativos. Vamos fazer aqui alguns exemplos, certo? Calcular com aproximação até a primeira casa decimal o produto de 5 vezes a raiz de 3. Como que a gente vai fazer isso? A gente já sabe que a raiz de 3 não é um valor exato. Então, vamos pegar aqui uma aproximação. Vamos pegar as raízes exatas mais próximas da raiz de 3. Eu tenho a raiz de 1, que é 1, e tenho a raiz de 4, que é 2. Com isso, eu posso concluir que a raiz de 3 ela é um número que está entre 1 e está entre 2. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estimativa. Olha só, como a raiz de 3 está mais perto de 2 do que de 1, eu vou pegar o número 1,7, que é um número bem próximo de 2, e vou fazer a multiplicação dele por ele mesmo e vou ver quão perto eu chego do resultado da raiz de 3. Olha só, 1,7 vezes 1,7, 7 vezes 7, 49, vai 4, 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. E multiplicando com 1, 1 vezes 7 é 7 e 1 vezes 1 é 1. Somando, a gente tem 2,89. Cheguei bem perto do número 3. E se eu tentar o número 1,8? Fazendo o mesmo processo, multiplicando 1,8 por 1,8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. Multiplicando pelo número 1, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Somando 144 mais 18 dessa maneira, a gente tem aqui 324, a vírgula, uma casa daqui, uma casa daqui, vai ficar entre o 3 e o 2. Quando eu pego 1,8, eu vejo que esse valor ultrapassou o valor de 3. Então, com a aproximação de uma casa decimal, o correto para mim é utilizar 1,7, já que 1,8 passou. Então, eu tenho que, para a raiz de 3, a aproximação com uma casa decimal é 1,7. Como ele quer saber o resultado de 5 vezes a raiz de 3, eu já tenho o valor da raiz de 3. Então, multiplicando 5 vezes 1,7, eu tenho 8,5. Então, esse produto de 5 vezes a raiz de 3, com aproximação de uma casa decimal, é igual a 8,5. Vamos aqui para um segundo exemplo. Calcular 5 elevado à quarta potência. Então, 5 elevado à quarta potência é esse 5 se multiplicando por ele mesmo 4 vezes. E aí, 5 vezes 5, 25.
25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Raiz quadrada de 625 é 25, porque 25 vezes 25 é igual a 625. Ou seja, raiz de 5 elevado à quarta é igual a 25. Vamos aqui para um terceiro exemplo. Observe os números a seguir. Olha só, uma sequência de números, menos 3, menos 3 raiz de 2, menos 1,4, 0,33333, 7, raiz de 51. E ele pergunta, várias perguntas aqui embaixo, qual deles pertence ao conjunto natural? Olha só, olhando esses números, de número natural a gente só tem aqui o número 7, então 7 é um número natural, os outros não são números naturais. Na letra B, inteiros, ele quer os números inteiros. A gente pode destacar o menos 3. Menos 3 sobre 2 não é inteiro. Menos 1,4 não é inteiro. Essa dízima, 0,333 não é inteiro. 7, ele é inteiro, porque se ele é natural, ele é inteiro também. Raiz de 51 não é uma raiz exata, então ela não é inteira. Ele pergunta, é inteiro, mas não pertence a n, que é os naturais. Então, somente o menos 3, porque o 7 pertence a n. Q, mas não a z, ou seja, racionais, mas que não sejam inteiros. Então, olha só, menos 3 ele é racional, mas ele é inteiro, não serve. Menos 3 sobre 2, ele já serve para essa resposta. Menos 1,4, que ele é racional, mas não é inteiro. O zero, essa dízima, 0,333, posso representar a dízima com um tracinho em cima também. E o 7 não é porque ele é racional, mas ele é inteiro, ele quer somente que seja racional. Raiz de 51 não é racional, ela é irracional, porque não é exata. E é isso aí, pessoal. A nossa aula vai ficando por aqui. Desejo um bom estudo para vocês e até uma próxima aula. Tchau, tchau!